Fala pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja tudo bem. Hoje vamos ver mais uma das nossas aulas virtuais, né? Hoje vamos iniciar um assunto bem legal, certo? Ver os conceitos iniciais, ver toda a parte inicial de um assunto chamado cinemática, ok? Cinemática é um assunto bem legal, tá? Bom, estou com saudade das nossas aulas em sala, né? Mas vamos torcer para que tudo isso passe logo e que tudo fique logo bem, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto bem legal, um assunto chamado posição e trajetória. Esse assunto, como eu já falei, são conceitos iniciais da cinemática, tá? Vamos falar sobre algumas coisas nas próximas aulas também, como posição, trajetória, a diferença entre movimento e repouso, entendermos o que é um corpo extenso ou um ponto material, ok? Então, todos esses são conceitos iniciais da cinemática que vamos trabalhar ao longo dessa série de vídeos, tá? Hoje a gente está começando, certo? Essa nossa primeira aula de posição e trajetória. Então, é importante que todos vocês tenham noção e acabem acompanhando os nossos vídeos para a gente aprender tudo direitinho, tá? Vamos lá? Então, vamos começar, ok? Bom, posição e trajetória são dois conceitos iniciais que temos que entender para poder seguir nesse assunto da cinemática, tá? A posição é um assunto bem legal, que a gente já abordou lá naquela nossa última aula que a gente teve, certo? Então, não é complicado, a gente vai conseguir aprender direitinho como é que funciona isso, certo? Então, vamos lá. Bom, quando eu estou falando de posição ou espaço, que é uma coisa que a gente já tinha falado na nossa última aula sobre deslocamento escalar, a posição ou espaço é algo bem simples de a gente entender, certo? O que é a posição ou espaço? É a localização de um móvel numa trajetória dada pela distância do móvel até o ponto de referência. Bom, a posição nada mais é, como a gente já havia falado na nossa última aula, é onde se localiza esse móvel, certo? Onde o corpo está localizado. Então, é sempre importante que a gente tenha um sistema que mostre para a gente qual é a posição, ok? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa figura aqui que exemplifica bem. Eu peço que vocês olhem que nessa figura existem várias posições, vários números, certo? Então, vejam que esse nosso bonequinho aí, essa pessoa, atualmente, ela está em que posição? Ela está na posição 4, certo? Ela está na posição 4. Ou seja, se a gente considerar que ela saiu lá do ponto 0, da posição 0, ou seja, lá aquele onde está vermelhinho ali, certo? Significa dizer que ele saiu da posição 0 e agora está na posição 4, certo? Então, como eu já expliquei para vocês, a posição nada mais é do que o ponto onde esse corpo está, ok? E a gente precisa identificar isso como um número, tá? Essa pessoa está no quilômetro 4 ou está em algum lugar em que eu possa dizer que ela está num ponto que eu simbolize por uma grandeza, certo? Então, podemos ver aí ó, que ele pode estar no 4, mas também poderia estar no 2 ou no 7. No ponto que ele estiver naquele momento, nós dizemos que é a sua posição, certo? Sua posição ou espaço que ela ocupa, ok? Bom, aqui sobre isso já falamos um pouco, mas é importante que a gente fale novamente, certo? Vamos lá. Quando eu falo de espaço ou posição, o que é isso? Como a gente já falou, é a grandeza que permite localizar um objeto sobre uma trajetória num determinado instante de tempo, gente. Então, podemos dizer o seguinte, que para dizermos onde o objeto está, precisamos saber naquele exato momento, naquele exato tempo, qual é a posição daquele objeto, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo para a gente poder exemplificar, certo? Uma coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é algo que a gente já falou, é o quê? Eu preciso que vocês identifiquem e saibam encontrar o que é a posição inicial e o que é a posição final, ok? Então vamos lá. O que seria a posição inicial? A posição inicial é onde o objeto se encontra no início, ou seja, de onde esse objeto saiu. Ele tem que sair de um lugar, certo? E esse lugar que ele sai, a gente chama de posição inicial, certo? E essa posição inicial é representada pela letra S com 0 do lado, tá? Esse 0 simboliza que é a posição inicial, ou seja,
de onde ele está saindo, certo? Também temos a posição final. O que é a posição final? É a posição em que esse objeto está naquele momento, certo? Onde o objeto finalizou o seu deslocamento. Então, ele saiu da posição inicial e vai até uma posição final, certo? É a posição final do objeto, ou seja, onde ele está depois que ele fez o seu percurso, certo? Posição final, ok? Bom, vamos lá para um exemplo. Aqui nesse exemplo temos que esse veículo está saindo de onde? Está saindo da posição inicial, certo? Como podemos ver, ó, ele tem a sua posição inicial, ou seja, como já falamos, S0, tá? E ele vai sair da sua posição inicial até uma posição final. Quando ele se desloca e sai, ó, ele chega na sua posição final, certo? E isso está representado pelo fato dele sair do 20 e chegar no 40. Então, professor, qual é a posição inicial desse carro? Vamos lá. É a posição que ele saiu, a posição onde ele começou, certo? E que posição é essa, professor? Posição inicial está lá, ó, o 20. No 20 metros foi a posição inicial dele, ok? E a posição final? Bom, você que é esperto já sabe, né? A posição final é a posição que o carro se encontra, tá? E qual é a posição que ele se encontra nesse momento? É ali, ó, posição final, 140 metros, ok? Então, a gente precisa identificar qual é a posição inicial e qual é a posição final e inicial, certo? A gente precisa muito saber como diferenciar esses conceitos, tá? Aqui, ó, temos mais um exemplo, certo? Mais um exemplo, ou seja, imagine que uma pessoa precisa sair da sua casa, né, representada aí por esse prédio, ok? E ela precisa chegar até a escola lá. Então, ele precisa sair da posição A, que é ali onde ele está, e chegar no lugar B, na posição B, ok? O que a gente precisa fazer? Identificar. Qual é a sua posição inicial? Bom, podemos ver que no ponto A, essa posição inicial é a posição 0 km, tá? Se ele está a 0 km, ele vai sair da sua casa e vai com destino até a escola. Quando ele chega na escola, ele está na posição 30 km. Logo, 30 km é a sua posição final, ok? Bom, agora vamos falar sobre o outro conceito envolvido nessa aula, né? A trajetória. Vejam, a trajetória é uma coisa importante que a gente precisa identificar. Uma vez que essa trajetória depende de como a gente visualiza ela, ok? Então, o que é a trajetória? Vamos lá. Quando nos deslocamos pelas ruas de nossa cidade, indo de casa à escola ou a outros locais, estamos realizando uma trajetória, um percurso, tá? Na cinemática, o percurso que um corpo faz é chamado de trajetória, tá? Então, imagine só, vamos supor que você precisa sair da sua casa e ir até a lagoa, lá no centro, certo? Então, qual é a trajetória que você vai usar? Bom, se você estiver aqui, por exemplo, em Mangabeira, você vai pelos bancários, ou você pode pegar outro caminho, tá? Então, a trajetória é o quê? É o percurso que você precisa passar para chegar até um outro local, ok? Então, isso é a trajetória. Bom, vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine só, que está dizendo uma pessoa na cidade de São Paulo, posicionada no número 1663, ou seja, gente, se ele estava no número 1663, essa é a sua posição inicial, né? Ele estava lá nesse número, ok? Da Rua da Consolação. Deseja chegar ao Cinema Belas Artes, que fica no número 2423. Então, o que essa pessoa vai fazer? Se ela digitar na internet o endereço que ela está querendo chegar, o Google, né, que aí nesse caso é o nosso exemplo, vai mostrar para ele uma trajetória. Então, se você olhar, ó, o que está acontecendo? Essa pessoa, ela estava no ponto e quer chegar até o outro ponto, ok? Ela quer sair de um determinado ponto A e chegar até um ponto B. E aí, isso que vai aparecer aí na tela, ó, é a trajetória que ela deve seguir. A trajetória que ela deve seguir está representada por essa linha azul.
Então, essa pessoa, ó, mostra o seguinte: o balão A no mapa indica o ponto de partida. Se vocês prestarem atenção aí, ó, tem um balãozinho verde com um Azinho, ou seja, que é o ponto de partida. Essa pessoa deseja sair desse ponto de partida e chegar até o balãozinho B, certo? Que é o ponto de chegada. E entre o ponto de partida e o ponto de chegada, chamamos isso de trajetória, tá? A trajetória que essa pessoa vai fazer. Não confundam. Depois a gente já viu também que isso também é chamado de deslocamento. Mas deslocamento é a quantidade que essa pessoa anda. Trajetória é o caminho, é o percurso que ela faz, tá? Então, a linha que une esses dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada, é chamado de trajetória, certo? Muito bem, trajetória, ok? Aqui, ó, se a gente for olhar, a gente tem a representação lá daquele nosso exemplo anterior, certo? Então, ó, quando a pessoa está aí no balãozinho A, que é o balão, esse balãozinho verde A, o que é que está dizendo aí, pessoal? Essa pessoa estava na sua posição inicial. E que posição inicial é essa? O balãozinho A, certo? E o balãozinho A, qual era a posição? 1663. E essa pessoa deseja chegar em que posição? Na posição final, tá? Posição ou espaço final, que é o quê? É o ponto em que ela deseja chegar. E esse ponto está representado pelo balão B, certo? E o balão B mostra que posição? A posição 2423. Então, essa pessoa precisa fazer essa trajetória para chegar até o balão B, ok? Agora, a gente vai ver uma coisa importante. O que é essa coisa importante? A gente precisa entender que a trajetória é uma coisa que depende de quem está olhando, certo? Depende do referencial, que é uma coisa que a gente costuma usar bastante na física. Ou seja, depende de quem vê, certo? Esse exemplo é um exemplo bem legal, tá? Vamos lá. A forma da trajetória descrita por um corpo depende da localização do observador. Duas pessoas em posições diferentes poderão visualizar trajetórias diferentes para o mesmo objeto, tá? Então, presta muita atenção aqui que esse exemplo é bem legal. Vamos lá. Imagine o seguinte, esse helicóptero, ele saiu ali, ó, do início, de onde ele está saindo, certo? E foi andando para frente, ok? Só que esse helicóptero, ele soltou uma bolinha, soltou esse pacote aí. Quando ele solta esse pacote, o que é que está acontecendo, gente? Existem duas coisas que a gente vai observar. Existe uma pessoa lá embaixo e essa pessoa está observando o helicóptero. E também existe uma pessoa que está dentro do helicóptero e está observando o que está acontecendo, ok? Vejam, para a pessoa que está no chão, no solo, o que está acontecendo é o seguinte. Essa pessoa que está no solo, ela está percebendo o quê? Ela está percebendo que esse pacote ele está caindo em uma trajetória que a gente chama de trajetória parabólica, tá? Vejam só, para essa pessoa aqui, ó, para esse rapaz que está aqui, esse pacote está caindo assim, ó. Ele está caindo de uma forma curva, certo? Ó, veio até aqui e está caindo dessa forma aí, ó, tá certo? Para a pessoa que está no solo, o que ele está vendo é um objeto caindo de forma curvilínea, tá? Formando aí essa trajetória que ele está vendo. Então, para a pessoa que está no solo, ele está vendo essa trajetória aí em amarelo, certo? Essa trajetória em amarelo, ok? Para a pessoa que está no helicóptero, o que ela está vendo aqui, ó, é que toda vez que ela olhar para baixo, essa bolinha está caindo de forma retilínea, ok? Ou seja, toda vez que ela olhar para baixo, ó, o que acontece? Esse objeto está caindo sempre para o solo, sempre para baixo. Ou seja, ela está vendo o objeto cair de forma retilínea, tá? Então, ó, podemos dizer o seguinte, que esse cara aí está vendo o quê? Quem está no solo está vendo uma trajetória parabólica ou curvilínea, tá? Que é essa pessoa que está aí no solo, certo? E quem está no helicóptero, professor? Quem está no helicóptero consegue ver a trajetória de que forma? Retilínea, porque toda vez que ele olhar para baixo, o objeto está caindo, certo? Então, a trajetória depende de quem
olha, certo? Depende de quem vê, ok? Aqui temos um outro tipo de trajetória bem legal, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. Vejam, se vocês olharem aqui, ó, esse helicóptero, ele está apresentando uma trajetória, a hélice do helicóptero é uma trajetória circular, ó, vejam só, circular. A hélice do helicóptero está sempre girando, e se ela está girando, ela forma uma trajetória circular, certo? E nesse caso aqui, o helicóptero está descendo. Quando o helicóptero está descendo, ele está formando uma trajetória espiral ou uma trajetória helicoidal. Vejam só, o que está acontecendo é isso aqui, ó, certo? A gente tem uma trajetória em que vários círculos sendo formados ao mesmo tempo que o helicóptero está descendo ou subindo, certo? Então, isso aqui é uma trajetória helicoidal, certo? Uma trajetória helicoidal, tá? E para vermos o seguinte, professor, quais são os tipos de trajetória que podem existir? Bom, existem alguns tipos de trajetória, certo? Porém, os tipos de trajetória que são mais usadas e mais comumente aparecem são essas aqui, ó. A trajetória curvilínea, certo? Circular, que é o que a gente já viu, ó. Vejam, esse aviãozinho aqui está numa trajetória, o quê? Curvilínea circular, certo? Ele está fazendo círculos, tá? Então, essa aqui é uma das nossas principais trajetórias, certo? É a trajetória circular, ok? Essa pessoa aqui, ó, que está na bicicleta, está numa trajetória retilínea, tá? Por quê, professor? Porque eu consigo observar que ela está andando de forma reta, ou seja, de forma retilínea, né? Ela não está fazendo nenhum movimento circular nem curvo. Ela está andando de forma retilínea, certo? E, para finalizar, o que é que a gente tem? A gente tem aqui uma trajetória curvilínea e parabólica, certo? Parabólica. O que significa dizer que ela é parabólica? Que ela tem esse comportamento aqui, ó. Ela sobe e sobe, depois ela desce, ok? Então, isso é o que? É uma trajetória curvilínea parabólica, tá? Então, se por um acaso eu perguntar para vocês tipos de trajetória, vocês vão me dizer essas aí, que são as principais, ok? A trajetória circular, a trajetória retilínea e a trajetória parabólica, ok? São essas as principais trajetórias que existem, tá? Bom, com isso a gente vê aqui mais uma aula, finaliza mais uma aula, certo? Vimos um pouco sobre como funciona a posição e trajetória e espero que vocês vejam e revejam esse vídeo para aprender direitinho, tá? Façam as anotações e espero que vocês aprendam direitinho, ok? Qualquer dúvida, só falar com o professor, tá? Agradeço a presença de vocês em mais um vídeo e até a próxima!